Isaías 30, 21. O tema desta noite, colocamos agora no telão. Vamos apagar essas luzes do altar para os internautas visualizarem, aqueles que ficam anotando. Se bem que esta mensagem é gravada em CD, está disponível ao término do culto. Mensagem desta noite: perseverança e persistência trazem a bênção. Perseverança e persistência trazem a bênção. Perseverança e persistência trazem a bênção. Quem perseverar mais, quem persistir mais, vai ver mais rápido a bênção. Eu creio nisso, é bíblico, e hoje nós vamos crescer neste conhecimento. Muito obrigada. Vamos ler então Isaías 30, 21. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Quem quer ouvir uma palavra sempre direcionando o seu caminhar? Quando você tiver que tomar uma decisão, quando você tiver que ir para um lado ou para o outro, ou assumir uma posição, quem quer ouvir? É por aqui, meu filho, honestamente. Amém? Nós todos queremos. Que bom é ouvir a voz de Deus dizendo: é este o caminho. Não pegue este atalho, minha filha. Não entre para cá, não faça esse negócio, não se envolva com esta pessoa. Recue agora, avance agora. Que bom, não é? Ouvir a voz de Deus falando qual é o caminho. Mas, amados, para nós ouvirmos a voz de Deus, nós precisamos nos comunicar com Deus. Para nós ouvirmos a voz de Deus, nós precisamos falar com Deus e esperar que Ele nos responda. Nós precisamos estabelecer intimidade. Porque você não vai identificar a voz de Deus se você não tiver profundo conhecimento de Deus, de como Deus fala, de como é a voz de Deus, para que você não se confunda. Porque neste mundo há muitas vozes. Todas elas têm um sentido, mas só a voz de Deus te dá o sentido certo, te dá a direção certa. E nesta noite nós vamos aprender a ouvir a voz de Deus. Vamos estabelecer uma comunhão profunda e íntima com o Pai. Amém? Vamos orar nesta hora, em nome de Jesus. Deus bendito, Deus amado, Senhor nosso e Deus nosso. Estamos sentados nos bancos de uma escola do Espírito Santo. Tu mesmo, Senhor, ensinas a cada um e nos faz lembrar o que já ouvimos um dia, quando ainda estávamos no concílio de Deus. Quando tu criaste os anjos, os homens, seres espirituais, antes de nos dares corpo, antes de nos tornarmos carne, nós já conhecíamos a voz de Deus. E agora, Pai, ao peregrinarmos por esta terra, cumprindo os teus desígnios, estamos aqui em direção à vida eterna. Estamos aqui novamente no concílio, reconciliados pelo sangue de Jesus Cristo, aproximados pela vontade soberana de Deus, sentados em lugares celestiais, para lembrarmos aquilo que um dia já ouvimos, quando em espírito estávamos junto do trono do Senhor. Por isso, Deus, por ser este o assunto que pode mudar agora, hoje, a partir deste momento, desta palavra, pode mudar a família, pode mudar os negócios, pode mudar a vida, pode mudar esta nação. Dá-nos nesta hora uma liberação de sabedoria bem grande, Senhor. Que fluam dos meus lábios palavras sábias para edificar a tua igreja. Que cada homem, cada mulher, cada jovem, cada família, ao final desta palavra, possa falar: eu ouvi Deus falar por intermédio do anjo da minha vida. Que assim seja, para redundar em muitas glórias ao teu nome. Em nome de Jesus, toda a igreja diga amém e amém. Aleluia.
Meus queridos, amados, irmãos em Cristo, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, mais que vencedores, pedras que vivem, povo de propriedade exclusiva de Deus, predestinados em amor desde antes da fundação do mundo, aqueles que têm os seus nomes arrolados nos céus e que de lá ninguém nos pode apagar. O Senhor Jesus Cristo levantou em nosso ministério um movimento há alguns anos de oração e também um movimento de intercessão, mas não um movimento de qualquer tipo de oração, um movimento de oração com qualidade e um movimento também de oração com quantidade. Esta área do nosso ministério tem verdadeiramente incentivado as pessoas que aqui chegam a manterem este relacionamento ativo com Deus. A oração está incendiando as nossas vidas há algum tempo. E ela vem passando para as pessoas que estão chegando aquele fogo, aquele ardor que deve existir no coração daquela pessoa que tem intimidade com Deus, ou que quer intimidade com Deus, para que nesta intimidade possa se estabelecer vínculos tão profundos, tão sinceros, tão estreitos, a ponto de nós falarmos com Deus e imediatamente ouvirmos Deus nos responder, falar conosco, e identificarmos com clareza, com nitidez, a voz de Deus, porque a voz de Deus é inigualável. A voz de Deus é bem diferente das outras vozes que nós ouvimos, das vozes que estão aí fora. Portanto, nós estamos dando, neste momento, nesta fase da nossa igreja, do nosso ministério, estamos dando agora uma importância muito grande à oração. Uma importância grande, porque o Senhor Jesus, Ele levanta entre nós ministérios fervorosos e eficazes no que tange a cada área que está sendo restaurada no corpo de Cristo. A palavra foi restaurada, está sendo restaurada na face da terra, e o nosso altar começou por esta palavra, por ter esta restauração. Tudo que nós fazemos aqui é na base da palavra. Mas o Senhor disse que tem algo que anda muito junto com a palavra. Aliás, não pode ser desassociada da palavra, é a oração. E nós estamos entendendo que a oração, na graça de Deus, é um momento tão sobrenatural, tão sublime, tão especial, tão miraculoso, que nós não podemos ter nenhuma ideia do passado em relação aos moldes de oração, as formas como nós orávamos, rezávamos, intercedíamos na lei, por exemplo. Há uma maneira específica, na graça de Deus, de nós tomarmos posse daquilo que é a nossa herança, de nós visualizarmos por fé aquilo que Deus determinou para nós, e pela oração nós nos aproximarmos daquilo que está preparado para cada um de nós. Há uma força que move a vida de oração, e essa força se chama persistência e perseverança. Eu quero que a igreja fale estas duas palavras, persistência e perseverança. Eu particularmente acredito que ninguém chega a algum lugar se não for perseverante. Não chega. As pessoas que desistem não chegam em lugar nenhum. Ninguém conquista nada nesta terra se não for persistente, principalmente nos dias que nós vivemos, em que as portas estão sempre se fechando, as pessoas estão sem tempo, as pessoas não querem ouvir, as pessoas estão correndo. Então, se você quer chegar a algum lugar, se você tem um objetivo a ser alcançado, você precisa ser persistente, você precisa ser perseverante. Eis a razão porque Deus inspirou o nosso ministério a criar um projeto de vida vitoriosa. Há muitos anos que nós já fazemos um projeto de vida, inspirado por Deus, ao nosso apóstolo, e todos nós do ministério construímos um projeto anualmente, e vamos reformulando este projeto, vamos tirando coisas, acrescentando outras, para que toda a nossa igreja acredite e se debruce em oração sobre alvos. Porque é isto que vai trazer as respostas
às nossas orações? A persistência. Diga, persistência. A falta de persistência, a falta de perseverança é uma das maiores causas de derrota na oração. Nós temos que saber esperar corretamente a hora de Deus. Por isso, nós não podemos deixar de ser persistentes e perseverantes. Nós passamos o mês de setembro todo, às quartas-feiras, falando e descobrindo e conversando e levantando hipóteses. Muitas delas nós vimos cumpridas na Bíblia, reforçadas na Bíblia, sobre o porquê nós abandonamos certos projetos. Por que nós deixamos de orar por algumas situações que nós oramos no passado, que nós orávamos mais a miúde e que de repente nós fomos largando para trás, dizendo, não sei. Quando nós nos damos conta, nós vemos quantas coisas nós já oramos, elas não se manifestaram naquele tempo, neste tempo, e nós deixamos para lá. E nós vimos que uma das grandes problemáticas disto acontecer é porque nós somos pessoas impacientes. Nós queremos tudo para ontem, nós queremos tudo imediato. E o Senhor ensina, através da espera, nós reforçarmos na nossa fé a questão da esperança. Nós temos que esperar em Deus, a questão da confiança. Então, a espera, o tempo da espera, é um tempo em que Deus está trabalhando em nossas vidas. O tempo da espera é muito importante para Deus e muito importante para nós. Mas nós não sabemos esperar. Nós somos muito imediatistas. E é nessa hora em que, na carne, nós somos muito imediatistas, nós queremos as coisas rápido, nós queremos saber tudo rápido, nós queremos, senão não interessa. É nessa hora que a nossa carne está sujeita às ciladas do diabo. E o diabo entra desanimando mesmo, dizendo, não é para você. Quem sabe algumas pessoas aqui pararam de orar porque começaram sobre algum tema, sobre algum alvo, sobre alguma área da sua vida, porque começaram a pensar assim, olha, eu acho que Deus não quer isso para mim. Como está demorando, Deus não quer isso para mim. Quem sabe isso não é para a minha vida, isso não é para acontecer. Outras pessoas têm uma sensação de que, sabe, de repente, eu estou orando errado. Eu coloquei isso, mas isso não tem nada a ver comigo. Eu queria que você soubesse que no nosso ministério, para o povo da graça de Deus, essas experiências, estes pensamentos, estas ideias que vêm, são todas malignas. No nosso ministério, nós conhecemos a vontade de Deus, nós sabemos o que Deus tem para nós, e nós precisamos, amados, nos encaixar na Bíblia Sagrada. Nós precisamos saber o que é que Deus tem. Ele tem uma vontade boa, perfeita e agradável. Conhecemos esta vontade para cada área. A área da família, a área emocional, a área financeira, a área da saúde, a área dos sonhos, a área da mudança, a área de alcançar novos patamares, a área profissional, a área ministerial, a área de um chamado divino. Nós conhecemos isto. A verdade é que Deus também tem uma vontade específica para cada um de nós. Deus tem desígnios para cada um de nós. E eles só vão ser conhecidos se nós perguntarmos para Deus e ouvirmos o que Deus tem para nos dizer. Acontece que muita gente ora, mas não espera o que Deus tem para dizer. Muitas pessoas oram, sabem o que Deus diz, porque Deus fala pela palavra, pelo Espírito Santo ao coração, através de um sonho, pelo altar, na pregação. Deus fala claramente. E a pessoa, por causa do tempo decorrido, vai deixando aquilo passar, vai deixando aquilo para trás. E eu queria nesta noite dizer, o maior interessado em que você largue as suas orações pela metade se chama diabo. É ele que não quer que você prossiga na oração. Porque ele sabe que se você prosseguir na oração, perseverar na oração, um milagre, aquele sonho, aquela visão, aquele alvo, aquela situação vai acontecer, vai se resolver. Então o maior interessado em que o povo de Deus esqueça os seus alvos, pare de orar, não prossiga, não persista, não persevere, é o diabo. E nós não estamos aqui para dar ponto para o diabo. Paulo disse, nós não lhe ignoramos os desígnios. Hoje você está entendendo que um desígnio do diabo é fazer você desistir dos seus projetos.
Largar as orações no meio. Eu vou fazer uma pergunta aqui para a igreja. Nós jogamos tempo fora quando nós oramos por algumas coisas anteriormente, só porque elas não aconteceram? Nós jogamos as nossas orações no lixo? Elas não serviram para nada? Não serviram para nada? Aí as pessoas pensam, bom, agora Pim pegou. Não serviram para nada? Olha, se elas serviram, por que eu ainda não vi? Haha, elas serviram, elas foram preciosas, elas estão guardadas em taças de ouro no céu. Mas para que essas taças de ouro, diz a Bíblia, sejam jogadas com as respostas aqui para a terra, nós precisamos perseverar na oração. Não foi à toa que o apóstolo Paulo disse, perseverai na oração, porque ele sabia como era difícil ao ser humano ser perseverante, ser persistente, principalmente naquilo que ele espera, mas ainda não vê. Quem está entendendo? Então, amados, aqui está a razão, porque Deus está voltando a este tema. Nós temos que saber esperar corretamente a hora de Deus. Por isso, nós não podemos deixar de ser persistentes e perseverantes. Estou aqui para lhe dizer que é hora de retomarmos grandes planos na nossa vida. Grandes alvos, grandes projetos. Nenhuma oração foi para o lixo. Nenhuma oração se perdeu. Nada se perdeu. No livro de Gálatas 6, versículo 9, está escrito: e não nos cansemos de fazer o bem. E não nos cansemos. Orar é uma coisa boa. Eu estou encaixando a oração neste bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Porque a seu tempo, o que nós vamos ter? Nós vamos colher, ceifaremos. Se não, o quê? Se não desfalecermos. Então diz aqui, não nos cansemos. Significa que muita gente se cansa. Se nós fizéssemos uma pesquisa, quem já se cansou aqui de ficar batendo na mesma tecla e largou para lá, desistiu? Quem já se cansou? Sabe por que Deus trouxe você esta noite aqui? Porque Ele quer te revigorar. E aquilo que você fez, bateu, não foi perdido. Para Deus, isto tem sentido, isto tem valor. A palavra é muito clara. Não nos cansemos. Significa que muita gente se cansa. Às vezes a gente diz assim, a gente diz, não, eu não digo isso, mas ouço isso. Eu já fui 2 vezes à igreja e não vi nada. Quantas pessoas dizem isso? Eu já fui 3 vezes ao culto, eu não vi nada acontecer. Eu já orei 5 vezes. Nada aconteceu. Nada está acontecendo. Mas hoje, nós vamos ver o que é uma oração que traz as coisas à existência, que faz coisas acontecerem. Oração de poder, que os antigos acreditavam nesse tipo de oração, que nós temos que resgatar, isso tem que ser restaurado, e nós temos que trazer à nossa vida. Amados, nós não vamos ficar aqui o resto da vida dizendo, porque Abraão, que maravilha, creu contra a esperança, ele fez e aconteceu, ele viu a promessa de Deus. Porque Davi fez e aconteceu. Ele falava, ele era um homem que tinha um coração segundo Deus. Que maravilha de Davi. Salomão deu a ele a construção do templo, o homem mais sábio. Deus apareceu para eles, pede o que você quiser, Salomão. E ele, que maravilha, Salomão falou com Deus, pediu, Deus lhe deu sabedoria. E Paulo, diz o livro de Atos que certa vez Paulo estava dormindo, o Senhor Jesus apareceu para Paulo e disse, Paulo, você está tremendo de medo, mas não temas, Paulo. Aquilo que você falou aqui em Jerusalém, você vai falar lá em Roma, nada vai te acontecer. Nós dizemos, uau, que maravilha, Deus falar, mandar o que vai dizer, onde que vai estar, que coisa tremenda. Eu pergunto, e nós? E nós, amados? Qual era o segredo dessa gente? Em primeiro lugar, persistência e perseverança. Esse era o segredo. Haverá um tempo de colher, amados. Vá fazendo, porque chegará o tempo da colheita. Não desfaleça, não se canse. A sua perseverança será honrada por Deus. Eu sei que Deus tem trazido a este lugar alguém que investiu toda a sua vida, talvez num homem, numa mulher, num relacionamento, numa esperança de felicidade e não teve retorno. Alguém pode estar me assistindo pela internet, que talvez tenha sofrido humilhações, insultos, às vezes da própria família, às vezes no lugar de trabalho, e se sente hoje um 0 à esquerda.
Existe alguém entre nós, com certeza, que tem chorado tanto, tanto, tanto que não tem mais força nem para chorar. Ou alguém que deu anos e anos numa empresa, deu a sua vida, deu o seu sangue e ninguém o valorizou, ninguém o qualificou. Alguém que tem sido ameaçado de morte, intimidado. Alguém que quer lhe tirar a casa, o carro, os bens que você com suor adquiriu. Ou você que tem sido fraco e que de vez em quando cai e volta a fazer as coisas do passado, usar droga, sei lá, fumar um cigarro ou pegar aí uma bebida. Ou quem sabe alguém que diz, já faz tanto tempo, e Deus não me atende, Deus não me resolve a situação. Ou alguém que já esteve perante a morte, Deus lhe deu uma nova oportunidade, uma nova chance de viver, e a pessoa diz, o que vai ser da minha vida daqui para diante? O que, amados, a oração faz em tudo isso? O que a oração faz na vida destas pessoas? Nada pode deter a vida daquela pessoa que ora com perseverança e persistência. A oração é um poder invisível. Ontem à tarde, nós experimentamos este poder invisível. Foi uma comoção geral aqui no culto da mulher em graça. Nunca se dê por vencido. Nunca se entregue. Porque o inimigo lança dardos na mente para dizer, você não vai a lugar nenhum. Isso não é para você. Sai fora. Isso nunca vai acontecer na sua vida. Você agora está orando e o seu marido está brigando mais com você. Você começou a orar e a sua esposa está mais fria do que nunca com você. Você começou a orar e lá no seu trabalho estão lhe ameaçando. Amado de Deus, você começou a orar e vai começar a orar para que essas resistências sejam caídas por terra. Portanto, não pare. A vida de oração é necessária sim. E você precisa persistir e perseverar. Alguém diz, bispa, mas Deus não é soberano? É. Se Deus é soberano, por que é que eu tenho que orar? Deus quer agir através da oração. Deus quer total dependência dele. A oração mostra que você depende de Deus. Em 2 Coríntios 5:7, Paulo diz, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. A oração só faz quem tem fé. Quem não tem fé, não precisa de orar. Quanto mais você ora, mais você está alicerçado sobre a fé. Porque a oração é a fé em ação. Aqueles que não oram ou se intimidam com a oração, ou se amedrontam, ou não têm persistência com a oração, são exatamente aquelas pessoas que andam pelo que vem. Amados, nós não andamos pelo que nós vemos. Nós andamos por fé. Eu ando exatamente pelo que eu não vejo, porque se eu fosse andar pelo que vejo, eu já tinha desistido há muito tempo. Eu sei que Deus tem preparado os céus abertos sobre nós. Eu sei que Deus tem preparado uma provisão grande para o seu povo, mas Deus estabeleceu como regra dar àqueles que lhe pedir. É assim que Deus estabeleceu. Ele disse, pedi e dar-se-vos-á. Ele podia ter colocado um pedir só. É uma ordem, é um verbo no imperativo, todos nós teríamos entendido que era uma ordem de Deus pedir. Ele poderia ter dito, pedi e dar-se-vos-á. Mas ele disse, pedi. Porque o homem precisa aprender a persistir e perseverar. Pedir e dar-se-vos-á. Se não pedir, não se dará. É para pedir, nós vamos pedir. As nossas orações podem trazer avivamento. As nossas orações podem trazer cura. As nossas orações podem trazer milagres. As nossas orações podem trazer mudanças na família. As nossas orações podem fazer fortalezas serem destruídas. As nossas orações, elas fazem armas forjadas, que existem sim contra nós, caírem por terra. As nossas orações fazem com que os dardos inflamados do maligno não nos toquem, não nos atinjam. E isso só acontece através de oração perseverante, oração persistente. A Bíblia mostra que Deus sempre faz as coisas através dos homens, amados. Até para ministrar a sua igreja, Deus usa homens. Deus usa os seus filhos. E Deus precisa de homens e mulheres fiéis. Diga, fiéis. Deus precisa de eleitos de Deus através dos quais Ele possa operar. Deus necessita de um povo inteiro profeta.
Um povo que diga, está escrito, eu creio. Aquilo que eu creio, eu falo. Deus precisa de mãos humanas e vozes humanas para falar à sua igreja. E Ele usa as nossas vidas. Em 2 Tessalonicenses 3:1, Paulo diz: finalmente, irmãos, orai por nós. Ai, o maior apóstolo da Bíblia pedindo oração? Lógico, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Paulo disse: orem por mim. Igreja, orem por mim. A palavra já existe. Deus é soberano, sim, mas a palavra não vai se não orarem. A coisa não anda, meu amado, se não orar. Nada vai acontecer automaticamente. As coisas vão acontecer sobrenaturalmente mediante a nossa oração. Eu vou mostrar algumas situações aqui poderosas e fervorosas diante de Deus. E eu quero que você se transforme num homem, numa mulher de oração persistente e perseverante. Você vai retomar coisas na sua vida, porque nenhuma oração foi jogada no lixo, foi perdida. Haverá grandes benefícios para a sua vida, seus passos serão certos com Deus e você verá a glória do Todo-Poderoso. Nós vamos entender um texto em 1 de Reis, capítulo 18, muito conhecido, pouco praticado. 1 de Reis 18, 1 e 2 diz assim: muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Nós temos aqui um profeta ouvindo a voz de Deus e dizendo, Deus dizendo a ele: vai ao rei Acabe e diz ao rei Acabe que vai chover. Por quê? Porque havia um período muito grande de seca total. Havia morte, havia necessidade, havia desespero, havia desolação, havia... o povo tinha jogado a toalha. Havia total descrédito. E aí, partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Eu quero que você pense comigo. Você é um ser inteligente, dotado de uma capacidade dada pelo Criador, e você vai me responder algumas questões agora. De quem foi a ideia de mandar chuva? Quem teve a ideia de mandar chuva? Lembra-se? Põe para mim de novo por favor, irmão José. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque quem está falando? Deus. Eu darei chuva sobre a terra. De quem foi a ideia de mandar chuva, igreja? Deus. Quem teve a iniciativa de mandar a chuva? Deus. De quem era a vontade maior que chovesse naquela terra? Deus. Ora, então, se era a sua ideia, sua iniciativa, sua vontade, por que Deus mandou Elias orar? Ué, que coisa? Deus queria, Deus ia mandar, Deus teve a iniciativa, e Deus disse: Elias, você vai orar por isso. E você pode ler o capítulo todo, eu vou chegar no ponto que Deus quer tratar com a igreja. Versículo 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Quem ouvia esse ruído? Só Elias. Ninguém mais. Por que Elias ouvia o barulho da chuva? Porque Deus tinha falado com ele que ia chover. Ele acreditava no que Deus dizia. É uma grande diferença de muitos crentes que eu conheço. Elias acreditava em tudo que Deus dizia. E ele começou a conceber a chuva. E ele avisou ao rei: olha, rei, eu já ouço o barulho da chuva. Ele avisou o que aconteceria. Avisou ou não avisou que ia acontecer aquilo? Avisou. Deus disse que ia fazer, Elias acreditou e passou o recado. Eu estou aqui no lugar de Elias hoje, no século 21. Deus está avisando o que ele vai fazer, eu estou passando o recado, eu espero que você acredite naquilo que Deus está falando. Porque alguma coisa vai mudar na sua vida a partir de hoje. Esse final de ano trará grandes mudanças, meu amado. Agora vem o segredo, versículo 42. Subiu Acabe, o rei, a comer e beber, obedeceu. Acabe também obedeceu bonitinho. É para comer? É comer. É para beber? Vamos beber.
Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. O que é isso? Não é? O que Elias fez? Esse subiu, foi orar, meteu o joelho no meio, a cabeça no meio dos joelhos, se prostrou. Isso é uma atitude de submetimento a Deus. Ele entendia das coisas, ele sabia como Deus ia manifestar aquilo que ele havia prometido. E ele colocou a palavra dele em xeque, porque o Acabe não falava com Deus, não. Nem Deus falava com Acabe diretamente. Elias falou, olha, eu estou me expondo. Eu estou aqui, Acabe, falando que Deus mandou dizer que vai chover. Aí Elias pensou, uau, se não chover, eu estou frito com esse rei. Não pensou isso. Ele disse, vai chover, eu vou fazer a minha parte, eu vou orar. Eu vou me submeter ao que Deus mandou. E no versículo 43... E disse ao seu moço, esse moço aí, só para que os irmãos entendam, era um auxiliar do profeta, aprendiz de profeta, um profetinha. Era um secretário do profeta, andava junto para aprender, para ver o mover de Deus. Era aquela pessoa que, sabe, queria tudo, queria receber, andava com o mais experiente. E disse ele então, Elias, a esse moço, sobe, olha para o lado do mar, porque é de onde vinham as nuvens, a chuva estava anunciada. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Não há nada. Eu já fui 2 vezes na oração e confissão. Não há nada. Eu já estou há 1 ano na igreja. Não há nada. Eu já coloquei na intercessão. Não há nada. Não há nada. Então lhe disse Elias, volta. Volta. E assim, por quantas vezes? 7 vezes. Elias orou 7 vezes. Se é na lei, amados, isso daqui já é um prato cheio para uma campanha. Não é verdade? 7 orações de Elias. Pronto, inventei agora. Inventei nada, alguém já fez. 7 quarta-feira, 7 sexta-feira, 7 segunda-feira, 7 qualquer coisa. 7 montanhas-feiras, qualquer coisa. Por que 7? Tem gente aqui que já orou mais do que 7 vezes, com certeza. Por algumas coisas. Que 7 é esse? 7 na Bíblia é o número da perfeição. Isso significa que tem que se orar quantas vezes forem necessárias até se cumprir o que Deus disse. Porque o que Deus disse vai se cumprir. Foi Deus quem disse, não tem como não acontecer. Agora, nós vamos fazer aquilo que Deus estabeleceu como regra para trazer à existência aquilo que foi prometido. 7 vezes. Sei lá quantas são, mas não importa a quantidade, importa que vai acontecer quando eu acabar de orar no tempo perfeito. Cada um de nós está sendo tratado de uma forma por Deus. Cada um de nós está aprendendo coisas com Deus. Para cada um de nós tem um tempo de oração necessário para que aquela bênção chegue. Quanto maior a bênção, quanto mais profunda, quanto milagre mais gigantesco, quanto mais isso for glorificar o nome de Jesus Cristo, mais o diabo vai colocar impedimento, vai jogar preguiça na carne, vai te desanimar, vai dizer que aquilo não é para você, que é muita areia para o seu caminhão. Mas se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele quer que você seja perseverante, que você seja persistente, que você não desista. Há um número da perfeição para chegar à bênção na tua vida. Amém? 44, 45. A 7ª vez disse, na hora certa, no dia perfeito, quando para aquela situação se cumpriu o tempo de Deus, disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Quantas vezes ele ia lá e olhava? 7. Estou orando. Estou orando, vai chover. Senhor, manda essa chuva. Eu tenho que... A tua palavra vai ter que ser honrada. Eu falei para o rei. Ele está preparado. Tá, vai chover, Senhor. Vai lá ver. Elias não tem nem sombra de chuva. Senhor, eu estou aqui crendo. O Senhor disse, vai acontecer. Eu creio. O Senhor vai honrar a tua palavra. Eu creio. Todos verão a tua glória, o teu poder, a tua soberania. Vai lá. Nada. Senhor, eu creio. Eu não sei quantas pessoas nesta igreja já fizeram isso, já tiveram esta experiência. Na 7ª vez, volta o moço, o profeta. Não é que tem uma nuvenzinha lá? É pitica.
É pitiquinha, é do tamanho da mão de um homem. Mas ela já se levantou. Então disse ele, agora você vai falar com o rei. Sobe, diz Racabe, agora é rápido. Agora é rápido. Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Agora ele ouvia o barulho pela fé. Agora ele vê pela fé. E agora ele diz, corre, para que a chuva não te detenha. Talvez você ou sei lá quem, me ouvindo agora, estejam dizendo, não estou vendo nada. Eu já orei 2 vezes pelo meu projeto de vida vitoriosa e nada aconteceu. Eu já orei 7 vezes. 7 literal. Tá vendo? Orei 7 vezes. Não abriu ainda aquela porta maior de emprego que eu estou esperando. Eu vim a mais de um culto na igreja. Nada ainda. Só que você está semeando, semeando, semeando a sua oração. E Paulo disse, a seu tempo ceifaremos. Irmão, comece a ver esta noite pela fé, que essa nuvenzinha pequenininha está chegando à sua vida. Eu pregava esse texto, já falei mais do que uma vez sobre isso, a igreja que está há mais tempo aqui sabe. Mas eu dizia, pela fé eu vejo a nuvem, pela fé eu vejo a nuvem, pela fé eu vejo a nuvem. E ontem à tarde, lendo este texto com as mulheres, com os homens que estavam aqui, nós fomos orar. E quando nós estávamos orando, Deus me deu uma visão. E eu vi a nuvem. Pela primeira vez, eu vi de verdade a nuvem. Pequenininha. Pequenininha, mas ela já existe. Visualmente, ela já existe. Ela pode ser pequena, ela pode ser do tamanho da minha mão, mas vai cair grande chuva na sua vida. Diga glória a Deus. Amados, quando Deus falou, avisa que vai chover, eu queria que você soubesse disso. A chuva já estava preparada. Deus não foi depois preparar uma chuva porque ele orou. A chuva já estava preparada. O reino de Deus, que tem toda a provisão que você e eu precisamos, já está preparado. A provisão dos céus já está preparada. A sua vitória e a minha já estão preparadas. Já está tudo a nosso dispor. Agora é preciso querer e pedir. É tão simples. Elias poderia ter dito, olha, quer saber? Eu já orei 3 vezes, Senhor. Eu já dei a resposta lá para o rei. Eu já falei que vai chover, tá, nada aconteceu. Chega. Mas ele não fez isso. Ele persistiu e ele perseverou. Por que 7 vezes? Porque é o número perfeito para o cumprimento de todas as coisas. É o número da perfeição. E Deus está trabalhando com perfeição nas nossas vidas. Sabe o que Deus está dizendo hoje à igreja? Que nós devemos orar, 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 até se cumprir o que Ele tem para a nossa vida. Orar com perseverança. Diga glória a Deus. Deus está falando com a igreja. Deus está neste lugar. Este lugar é santo. Deus fala, Deus fala. Eu abri aqui com Isaías dizendo que Deus falaria, nós ouviríamos uma voz dizendo, este é o caminho. Agora você sabe o que Deus está dizendo esta noite com você. Este é o caminho, é da perseverança, é da persistência, é para pedir, é para orar, é para não desistir de nada. Porque em Tiago 5,17 diz, Elias era homem semelhante a nós. Não pensam, mas era Elias. Mas era o João, era o Antônio, era a Solange, era o Pedro, era o Rai, era o David, era qualquer um de nós. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Será que ele não teve vontade de desistir? Será que ele não teve medo de levar aquele recado lá de Deus? Às vezes eu chego aqui e falo coisas tão fortes de Deus, que eu penso, uau, tem que ser Deus a me respaldar. Porque se Deus não respaldar, amado, meu pescoço está a prêmio. Elias, muitas vezes nós temos essa sensação. Uau, eu estou falando algo em nome de Deus. É sério, Elias teve este sentimento. E orou com instância, porque ele disse, agora eu falei, eu disse o que Deus disse, e agora tem que acontecer. Para que não chovesse sobre a terra. Antes ele tinha orado para não chover, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Eu queria que você soubesse que Elias tinha os mesmos sentimentos que nós. Ele tinha virtudes, mas ele tinha debilidades na carne também. Ele era igualzinho a qualquer um de nós. Não era mais importante ou melhor do que você.
era como você, era como eu. Você está aqui para Deus fazer uma mudança radical em sua vida. E você vai ver grande chuva na sua vida que vai trazer essas grandes mudanças. Diga glória a Deus. Elias não orou como os crentes de hoje em dia oram, amados. Que oram um dia e depois esquece o seu projeto, esquece a sua oração. Por que mesmo que eu estava orando? Eu nem me lembro, agora eu já tenho uma outra coisa para orar. Aquela aconteceu? Não, então não pare de orar por aquilo. Se Deus colocou no seu coração, o querer é dele, ele vai realizar. Só que entre o querer e o realizar, tem a nossa parte de persistir, de perseverar, de mostrar que nós dependemos de Deus. Elias orou com instância, com persistência, com perseverança, com intensidade. E no versículo 18 diz, orou de novo e o céu deu chuva e a terra fez germinar seus frutos. Esta chuva que vai cair vai germinar coisas na sua vida. Vai molhar áreas que estão secas, esturricadas, que estão desérticas. Vai dar flores de seu deserto, porque Deus está falando que vai chover nessa área. É nessa área seca que Deus vai mandar uma grande chuva. Ele está usando o anjo da sua igreja para lhe dizer, acredite, agora faça como Elias, ore com instância, ore com persistência, com perseverança. Aqui está o resultado da oração, vai chover, vai chover. Por que, amados? Deus tinha tomado a iniciativa e não mandou logo a chuva. Muita gente pergunta isso, se Deus disse que ia chover? Se Deus disse que ele queria que chovesse? Se ele mandou avisar o rei que ia chover, por que não mandou logo a chuva? Já tem logo uns coléricos perguntando. Por que não mandou logo a chuva? Já que disse que vai chover, tem que chover logo. Sanguíneos também. Porque Deus age através de homens e de mulheres, eleitos seus, pessoas que acreditam nele. Deus age através daqueles que se curvam diante dele, amado, e que dizem, Deus, eu estou aqui crendo no que tu dizes, eu estou aqui esperando no que tu prometestes, eu acredito na tua palavra, vai ter que acontecer, eu estou tratando com o Deus Todo-Poderoso, todo o poder está nele, é ele que está dizendo, é nele que eu estou esperando, é nele que eu creio. É sobre esse tipo de pessoa que Deus age. Amém? Deus disse, eu lhe chamei para você ser a minha imagem e semelhança. Deus disse a você, eu lhe predestinei, eu lhe justifiquei, eu lhe glorifiquei, eu pus em você o selo da vitória. Eu lhe pus o selo do meu espírito, eu fiz o seu coração morada do Altíssimo, eu lhe dei a mente de Cristo, eu pus em você um coração circuncidado. E agora? Para que tudo isso? Para você ficar em casa assistindo novela? Para você ficar falando no telefone com a vizinha? Ou é para você dizer, eu sei em quem eu tenho crido? Ou é para você dizer, eu sei que a minha família vai ver a glória de Deus, os meus vizinhos vão crer no teu nome por causa da glória da minha vida, eu sei que o meu projeto de vida vai ser realidade, eu sei que eu não estou perdendo tempo, eu estou investindo naquilo que é mais poderoso e precioso. Eu quero ver a igreja glorificar a Deus. Diga glória a Deus, aleluia, Senhor. Eu creio, diga, eu creio, essa palavra é para mim, Senhor. Tu me trouxeste porque tu me amas, tu queres resgatar aquelas coisas que eu larguei no meio do caminho. É através de você que Deus age. É através deste ministério que Deus restaurará todas as coisas. É através do povo da graça de Deus. Filipenses 1,6 diz, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus começou esta obra na nossa igreja e ele vai adiante. Nunca mais nós pararemos. E este país, amados, como disse Isaías, há de se tornar uma terra habitável. Eu creio que nós podemos fazer diferença nesta terra. Nós vamos influenciar o governo, nós vamos influenciar a sociedade, nós vamos influenciar o meio empresarial, nós vamos influenciar os meios de comunicação, nós vamos influenciar cada família neste país. Deus há de abrir portas para o nosso ministério inexplicavelmente. Deus vai quebrar trancas de ferro. Deus vai fazer a glória do Senhor acontecer nestes últimos tempos mais do que nós já vimos. Algo nunca visto vai acontecer. Nós vamos orar, entre aspas, 7 vezes. Você sabe quantas? Até que a vontade de Deus se manifeste.
Daniel 10:12 diz: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Eu não disse que nenhuma oração foi perdida? Desde o primeiro dia que você começou a orar por alguma área seca, o Senhor já ouviu aquela tua oração. E por causa das tuas palavras, é que eu vim. Se não tivesse as tuas palavras, o anjo não iria. Por causa das tuas palavras, tem que orar, senão o anjo não vem. Você vai abrir a boca, você vai orar e você vai ver a atuação dos anjos na sua vida. Desde o primeiro dia, Deus ouviu, amados. Mas Ele não mandou a resposta no primeiro dia. E por causa das tuas palavras, é porque Daniel perseverou, é que eu vim. Por causa das tuas orações. Deus ouve desde o primeiro dia que começamos a orar por um alvo, por um objetivo, por uma causa, por uma área. Tudo que você semeia, você colhe. Se você não se cansar, se você não desfalecer, se você não desistir, no dia da perfeição, no dia do cumprimento de Deus, você vai colher. Porque que vai chover, vai chover. O anjo disse a Daniel, e eu quero lhe dizer hoje, desde o primeiro dia que você orou, a resposta já estava pronta. O que você precisa já está pronto. Deus não vai fabricar agora, já está pronto. Quantas promessas de Deus ficaram sem se manifestar porque não há um envolvimento persistente de oração na obra do Senhor? Quantas coisas estão aí para acontecer e não acontecem porque o povo de Deus desiste de orar, faz a vontade do diabo. Quantas pessoas não acreditaram e interromperam a sua vida de oração e não chegaram lá onde deveriam chegar? Crentes sim, mas vivendo na mesmice do mundo, na mediocridade. Deus deu uma profecia a Jeremias certa vez, e nós estamos vendo aqui no livro de Daniel o que ele fez com ela. Mas o Senhor só cumpriu esta profecia mesmo quando Daniel leu esta profecia e começou a orar sobre ela. Eu sei que tem gente que anota tudo que eu falo. Todas as palavras, as profecias do fim do ano, de quando Deus usa aqui profeticamente, dos anos anteriores, de acampamento. Anota todas as profecias. Anotar não basta. Isso tinha feito Jeremias. Mas alguém na frente dele, Daniel, pegou todas as profecias e disse: o que tudo isso Deus quer fazer? É vontade dele, iniciativa dele, deixa comigo. E começou a orar por elas. E desde o primeiro dia, o Senhor disse: vai se cumprir. Mas tinha um tempo de perfeição para ele orar. Deus chamou Daniel para ser um intercessor daquela nação, levar a cabo a decisão na terra. Deus quer as nossas orações. Nós vamos orar, porque está escrito em Ezequiel 22:30. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Deus está buscando homens e mulheres autênticos, legítimos, que acreditem no que Ele diz. E se Ele não achar, amados, a bênção fica lá esperando, até que alguém se manifeste e diga: o quê? É para nós? Eu vou me colocar na brecha. Lógico, não fez porque não tinha ninguém orando, não tinha ninguém para interceder. Eu queria que você soubesse que Deus sabe muito bem o que Ele vai fazer com este ministério. Nós estamos aqui, amados, independente das nossas circunstâncias vividas hoje, para orar a Deus com autoridade. Vamos fazer como fez Daniel, como fez Elias. Vamos fazer como fizeram aqueles irmãos que se reuniram na casa de Maria, quando Pedro estava no cárcere. Tinha um grupo na igreja lá, orando incessantemente. Eu acredito que há chuva, eu acredito que há libertação, eu acredito que Deus quer fazer uma obra tal, sem precedentes, sem igual, sobrenatural mesmo. Tenha o seu tempo a sós com Deus. Não dependa da oração só do altar, no dia do culto. Participe, se você não tem o hábito para aprender a orar, participe dos grupos de intercessão. Acredite no que diz João 19:30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Está consumado. Não pense que ele está fazendo alguma coisa agora. Ele está manifestando o que ele fez e consumou na cruz do Calvário. Em grego, tetelestai. Está consumado, tetelestai. Já está pronto.
já está feito, já está completo. A vitória já é nossa, as promessas já nos pertencem, nós vamos chamar a existência. A oração que chega ao céu traz o que já foi decidido no céu. Já houve decisão no céu, agora é trazer esta decisão para nós. Mas precisamos perseverar, precisamos persistir. Igreja, vai chover, porque a bênção está preparada. Amém? Nós vamos orar agora. Eu não quero a igreja de pé, eu quero a igreja sentada, de joelhos, cabeça baixa. Eu quero que você ore agora. Retome o que Deus colocou no seu coração. Qual oração você largou no meio do caminho? Essa mesmo que você vai pegar e vai agora persistir com ela. Em nome de Jesus, nós vamos orar. É para orar, é para orar. É você que vai orar agora, você com Deus, falando com o Senhor. Senhor Jesus, Deus vivo, Deus verdadeiro. Nós queremos te agradecer nesta hora, Senhor, por esta noite profética, por esta noite marcante em nossas vidas, Pai. Nós ouvimos a tua voz, nós estamos edificados, estamos alimentados, Senhor, estamos transformados, estamos fortalecidos, estamos ativos, porque nós conhecemos a Ti. Nós não iremos desistir, Pai. Nós não iremos nos cansar. Nós não iremos desfalecer. Até vermos a Tua glória, Senhor. Até vermos a grande chuva de bênçãos cair sobre nós. Até vermos coisas grandes acontecendo em nossas vidas. Pai amado, nós cremos, nós declaramos, nós falamos, nós estamos aqui anunciando que as chuvas de bênção serão derramadas sobre a vida daqueles que creem, daqueles que se submetem, daqueles que dependem de Ti, daqueles que persistem, daqueles que perseveram, aqueles que são fiéis, aqueles que têm intimidade contigo. Nós damos ordens aos Teus anjos, anjos que estão trazendo as nossas respostas, as nossas bênçãos. Venham, anjos, venham, 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 venham. Assim como nós temos visto tantas passagens reais, verdadeiras, verídicas na palavra de Deus, em que os anjos vinham. Ó Senhor, aqui estão pessoas como Daniel, pessoas como Elias, aqui estão pessoas como aqueles homens e mulheres na casa de Maria, aqui estão pessoas que acreditam, pessoas que querem ver o Teu sobrenatural, que não querem levar uma vida medíocre, uma vida na mesmice, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, acreditando que os Teus anjos trabalham em favor dos que te são fiéis, dos que creem, dos que Te confessam, dos que confiam em Ti. Anjos, ministério angelical, são miríades e miríades e miríades que o Senhor colocou para servir a sua igreja, a sua noiva, o seu povo. Anjos estão trazendo respostas. Taças que estavam no céu cheias de pedidos precisam transbordar de pedidos para serem arrojadas à terra com respostas de Deus. Peça, 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 peça a Deus, peça de todo o seu coração, peça com todas as suas forças. Bate nesta porta, não é para desistir, não é para desistir, é para continuar. Há um projeto de vida que Deus inspirou. Faça por merecer isto, pedindo a Deus. Peça a Deus, peça a Deus, dizem: eu quero, Senhor, me dá, Senhor. Fala o nome disto, fala onde precisa chover. Tem uma terra seca que vai chover, tem um deserto que vai se transformar em pomar. Deus falou, Deus falou, Deus falou, Deus falou, Ele vai cumprir. Não deixe que isso fique retido mais tempo. Quanto mais você ora, mais você traz a nuvem para perto de você. Quanto mais você ora, mais a nuvem se aproxima da sua cabeça, até chegar o dia em que ela vai derramar um aguaceiro sobre a tua vida. Chama a existência coisas que não existem. Acredita no altar, acredita na tua profeta, acredita no anjo da tua igreja, acredita. O rei Acabe acreditou em Elias e ele viu a chuva e ele se aparelhou. Comece a se preparar, porque vai chover e vai chover muito. Pai amado, Pai todo-poderoso, nós aprendemos ainda mais esta noite, Senhor, que a pessoa que se humilha na tua presença, que se submete a Ti, que depende de Ti, Pai, é aquela
aquela pessoa que recebe, é aquela pessoa que vê a tua glória, é aquela vida da oração, Senhor, que tem galardão, que tem prêmio, que tem a tua honra. Ó Deus, orar é um ato de humildade, Senhor. Orar é um ato de submetimento. Orar envergonha Satanás. Orar, Senhor, é vencer a oposição, Pai. Orar é vencer a carne, os apetites da carne, a concupiscência, Senhor. Ó Deus, nós pedimos, Pai. Sabemos que a nossa carne não gosta de orar, mas o nosso coração pede, o nosso coração tem temor de Deus. E é por isso, Pai, que nós estamos aqui reunidos, porque nós cremos nesta exaltação. Nós acreditamos que o Senhor exalta aquele que se humilha na tua presença. Nós acreditamos que tu és, Senhor, aquele que honra o que não é soberbo, o que não é independente, o que não é autossuficiente, aquele que não bate o pé, Senhor. Tu humilhas, ó Deus, o soberbo, mas aquele que se julga, Senhor. Ó Deus, dono da verdade, está longe de ti, mas os que se submetem a ti serão exaltados, Pai. Nós sabemos que a nossa oração é a forma de submissão a Deus. Ó Deus, nós precisamos de ti nesta noite, Senhor. Muitos aqui têm vivido com sequidão. Muitos aqui, Senhor, têm visto uma terra seca, cada vez mais seca. Nada dá, nada brota, nada acontece. Mas hoje é noite, Senhor. Hoje é noite de retomarmos, Senhor, os nossos sonhos, os nossos alvos, os nossos projetos. Pai, esta oração está trazendo nuvens. Esta oração está aproximando aquela nuvem pequena, está tornando ela grande. Esta oração, se ela está em continuidade com as que vinham sendo feitas anteriores, ela vem trazendo a nuvem para mais perto de nós, Pai. Eu recebo, Jesus, dependência total de ti, Senhor. De hoje em diante nós vamos colocar sempre, Senhor, tudo em oração, diariamente em oração. Vamos retomar a nossa vida, vamos continuar perseverando na oração, persistindo, Pai. Afinal de contas, o que nós esperamos nesta terra, Senhor? Dos homens não podemos esperar nada. Não podemos colocar a nossa confiança em governos. Não podemos colocar a nossa confiança, Senhor, em coisas vãs, em coisas terrenas, em coisas, oh Deus, fúteis, passageiras. Tudo vai passar, somente a tua palavra não passará. Oh Jesus, não deixa o povo viver do passado, Senhor. Oh Deus, não deixa o povo viver de experiências erradas. É hora de reagir, a hora é agora. O tempo da restauração de todas as coisas já chegou. Esta casa é chamada casa de oração. Tu disseste quando mudamos para cá que a oração seria ouvida, a oração que se fizesse neste lugar, que os teus ouvidos estariam de contínuo sobre esta casa, Senhor. Nesta noite tu estás ouvindo, tu estás respondendo, tu estás aproximando as nuvens dos teus filhos. Oh Deus, 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 aqui está o povo que confia, que acredita, que espera, que ora. Entre tantos membros desta igreja, aqui tu reuniste um povo nesta quinta-feira, Senhor. Pessoas que têm sede, pessoas que têm vontade, pessoas que têm desejo de ter uma comunhão íntima contigo. Não apenas por aquilo que tu podes nos dar, Senhor, não apenas pela tua provisão que tu tens, mas por aquilo que tu és, Senhor. Tu és soberano, tu és Deus sobre tudo e sobre todos. Tu és Senhor de senhores, tu és reis de reis. Tu és o nosso Senhor, o Salvador, o Deus que conhece o nosso deitar, o nosso levantar, as palavras que nós falamos, Senhor. O Deus que contou todos os nossos dias quando nenhum deles havia ainda. Tu és o Deus que escreveu o nosso nome no livro da vida. O Deus que desde antes da fundação do mundo criou o nosso espírito para o louvor da sua glória. O Deus que nos traz no seu conselho. Tu és o noivo que fala a sua noiva, a igreja. Tu és o Deus que quando nós nos desviamos para a esquerda ou para a direita nos diz: acerta o passo, meu filho, é lá o caminho. Tu és o Deus real, o Deus que nos ama com amor eterno, o Deus que tem propósitos tão grandes na nossa vida, o Deus dos impossíveis. Nós te adoramos, nós te glorificamos, nós bendizemos o teu nome. Nós sabemos que tu tens um céu de provisões, Senhor. Tu tens um tesouro aberto sobre as nossas vidas. Oh Jesus, muitas pessoas estão aqui angustiadas, tristes, chorando. Entraram aqui sem expectativa de vida nenhuma, sem esperança, Senhor, sem visão de nada. Oh Senhor, quem aqui investiu tanto em amor, em dedicação, e não tem retorno na sua casa, no seu casamento, na sua família, mostra que está chovendo, vai começar uma abundante chuva. Mostra a nuvem, Senhor, mostra a nuvem carregada. Eu posso ver a nuvem, eu posso ver. Ela é como tamanho
algumas vidas, está mais perto de outras, está sobre a cabeça de alguns uma nuvem grande. É hora de derramar chuva, é hora, Deus está começando a fazer chover nesta terra seca das nossas vidas. Eu recebo, Senhor, uma chuva intensa, uma chuva abundante, uma chuva, Senhor. Derrama as nuvens, Pai. Mostra aos teus filhos que quanto mais oração, mais perto a nuvem chega. Quanto mais pedirmos, quanto mais perseverarmos e persistirmos, Senhor, mais a nuvem se coloca sobre nós, até que a tempo da perfeição, Jesus, faz a nuvem derramar a sua água. Aguaceiro do céu vai cair sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. É tempo, é tempo, é tempo, é tempo, é tempo. Deus sabe, aqueles que estão chorando por sequidões, ano após ano em sua vida, Deus manda te dizer: continua, continua, continua. Não desista, não desista, porque desde a primeira oração eu já tenho a provisão preparada. Eu já tenho a provisão preparada. Alabacharandalamassaralabacharalabas. Orandalamasharalabas, oralabacharalambalaxaralabas. Aleluia. Realinha a tua vida de oração com Deus. O Senhor está dizendo que falta ao povo uma entrega. O Senhor está falando que Ele não quer reza, Ele não quer reza, Ele não quer coisas decoradas, Ele quer oração do coração puro. Ele diz que formas mágicas não existem. Deus quer os homens contritos, os homens entregues ao Espírito Santo. O Senhor está dizendo: não deixe a dureza do mundo endurecer os corações e as mentes. Eu posso fazer onde ninguém pode fazer. Tem um homem neste lugar dizendo: tudo que era possível já foi feito. Não tem jeito. Deus está dizendo: eu tenho jeito, eu tenho jeito. O Senhor quer quebrantamento de corações. Ele diz que isso é para os que são sensíveis à sua voz. Tudo está preparado, tudo está preparado, tudo está preparado. O Senhor está dizendo para quem entrou aqui temendo alguma coisa: não tema nada, não tema nada, não tema nada. O Senhor está dizendo para alguém: eu vou colocar as palavras na tua boca, eu vou colocar as palavras, você sabe quem é, você sabe que é você. Eu vou colocar as palavras na tua boca, naquela hora você vai falar o que eu te mandar falar. O Senhor está dizendo que Ele quer um povo assim, um povo contrito, um povo totalmente entregue ao mover do Espírito Santo. E Ele está dizendo que isso não é para parar hoje no culto, é para continuar, é para perseverar. Alguém está dizendo aqui: o meu dia atribulado, eu não acho esse tempo. O Senhor disse: a partir de amanhã eu vou mostrar esse tempo na tua vida. O meu inimigo, diz o Senhor, tem vencido batalhas na vida de muitos filhos que não têm perseverado em oração. Ele diz: é mais fácil do que muitos imaginam. Basta se curvar ao meu poder, à minha presença. O meu poder pode se manifestar nos lugares mais estranhos que vocês possam imaginar. Não tem lugar na terra ou acima
cima ou abaixo, que eu não possa agir. Quem está colocando diante de Deus alguém que conhece, alguém que tem coração duro, o Senhor está dizendo: não há coração duro nas minhas mãos. Não xandalabaias. O Senhor fala para parar de chorar e orar. Pessoas que só têm chorado. O Senhor diz: as tuas lágrimas foram recolhidas, minha filha, as tuas lágrimas foram recolhidas. E eu estou ensinando o caminho da vitória. A minha igreja deve orar mais. O conhecimento da minha graça já é suficiente para transformar em oração poderosa, intensa. Os próximos meses serão meses de milagres neste ministério. No meio e na vida daqueles que orarem com perseverança e persistência, coisas emperradas serão destravadas. Quero ver famílias em oração em suas casas. Quero ver os casais orando diariamente. Tenho preparado um banquete como nunca visto na terra. Está preparado e será servido àqueles que perseverarem. Os que persistirem sentarão à mesa e verão a minha glória e a minha honra. E todos os inimigos verão o meu poder em estas vidas. Aleluia, Senhor, glória a Deus, aleluia. Vamos nos colocar de pé. Bispo Rai vem dar a bênção final. Nós vamos encerrar nesse espírito. É grande o que Deus vai fazer, é muito grande. Eu espero que você, pela fé, tenha visto uma nuvem nesta noite, porque ela existe. Ela existe. Quanto mais você orar, mais rápido ela vai chegar sobre a tua cabeça e derramar as águas. Bispo Rai. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, Jesus, por esse culto. Obrigado, Jesus, por essa quinta-feira, por essa palavra, Jesus, que tu falaste ao coração de cada um de nós, Jesus. Ó Pai, esta igreja assume o compromisso contigo, Jesus, de perseverar nas orações, Jesus. Ó Deus, nós aprendemos lições importantíssimas para as nossas vidas, Jesus, para o nosso espírito, ó Deus, e nós tomamos posse de todas elas, dos ensinamentos, dos conselhos, ó Pai, das orientações que tu nos deste hoje, ó Pai, através da palavra ministrada neste culto. Ó Deus, nós queremos crescer, Jesus. Crescemos, ó Deus, em relação à nossa perfeita varonilidade, Jesus. Ó Deus, nós não queremos, ó Deus, perder nenhum dos teus ensinamentos, ó Deus. Queremos ser melhores, ó Deus. Queremos te agradar, Jesus. Ó Deus, queremos ser homens e mulheres, ó Deus, em busca da perfeição, Jesus. Ó Pai, por isso, a palavra ministrada nesta noite, Jesus, caiu como bálsamo nos nossos corações. Ó Deus, nós recebemos, ó Deus, com ações de graças, tudo aquilo que foi pregado nesta noite. Recebemos a tua palavra profética, Jesus. Recebemos, ó Deus, tudo aquilo, ó Pai, que está no teu coração, que foi derramado nesta noite. E saímos deste lugar, Jesus, com o nosso ânimo revigorado, Jesus. Sabendo, ó Pai, que nós temos que orar sempre, Jesus. Ó Deus, que nós temos que perseverar, ó Pai. 1, 2, 3, 4, milhares de vezes, não importa, Jesus. Mas nós cremos em Ti. Cremos, ó Pai, que aquilo que é impossível para nós é possível para Ti, Jesus.
Jesus, e que tu já derramaste o melhor do teu coração, Jesus. Por isso nós não nos desfaleceremos, Jesus. Oraremos sempre, falaremos sempre, ó Pai, em linha com os teus oráculos, e receberemos a bênção, Jesus. Receberemos o teu milagre, no teu momento, no teu tempo. Em nome de Jesus, nós oramos e declaramos que assim será, para a honra e para a glória do nosso Deus. E aqueles que creem nessa palavra, digam amém e amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia, Aleluia. Senhor. Amém. Estenda a sua mão na direção do altar. A graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo serão constantes e permanentes na vida de cada um dos amados irmãos, igualmente na vida dos amados internautas, e aqueles que recebem digam amém e amém. Glória a Deus. Glória Aleluia. a Deus. Amém, Amém. amém. Vamos todos em paz, Amém. vamos felizes. Vamos em paz, em nome de Jesus. Cumprimente o seu irmão dizendo: persistência e perseverança trazem a bênção. Se você quiser, Aleluia. diga para outras pessoas: a nuvem está sobre a sua cabeça. Vai chover, vai chover. Tchau. Até sábado, até domingo.